Ser e não ser. Ser um pedaço de céu, ser estrela e ser sonho em noite de luar. Ser uma fonte nascendo, ser água correndo para o mar. Ser natureza florida, ser sempre na vida uma festa em cantar. Ser poesia e canção, sinfonia e oração, primavera a chegar. Não ser poeira do chão, não ser noites escuras sem ter claridade. Não ser um dia sombrio, nem alma repleta de infelicidade. Não ser alguém que navega em barco sem rumo e prevê tempestade. Não ter a mente vazia. Não ser nostalgia ou intranquilidade. Ser um pedaço de céu, ser ave que canta nos ramos em flor. Ser um convite à harmonia, ser paz e alegria ante o pranto e a dor. Ser uma estrela brilhando no espaço infinito de intenso esplendor. Ser o sorriso, a esperança, espalhando no mundo a bênção do amor. Poema da nossa querida Mocinelli, irmã do Nelito, fundador da CERT, que nos legou essa maravilha mais ou menos na década de 60. Lembram-se dela alguém? Foi com ela que nós encerramos uma conversa que fizemos aqui no dia 28 de maio. Quando conversamos um pouquinho sobre o tema Conhece-te a ti mesmo. Exploramos alguns desses, diríamos assim, indicativos de como nos soerguer nos caminhos da vida, com aquela ideia do homem revoltado de Alberto Camus, o homem medíocre de José Intineiros, que nos coloca também em situações de uma reflexão muito profunda, e de Viktor Frankl, que fala do homem incondicionado, o homem espiritual, aquele que procura a sua transformação interior através dos ensinamentos nobres que foram colocados à nossa disposição há 2000 anos atrás, pelo meigo Rabi da Galileia, e que tem muitas e muitas dos seus ensinamentos interpretados por Emmanuel através dessa maravilhosa coleção Fonte Viva, que deve ser um livrinho de cabeceira para nós, todo dia fazermos uma leiturazinha. Procuramos programar esse nosso ano após a pandemia, ainda um pouco temerosos de assumir muitos compromissos, porque antes da pandemia nós quase que ficávamos uma semana inteira falando por aí, em tudo quanto é canto. Esse ano resolvemos fazer algo bem mais assim compartilhado. E no início do ano elegemos 4 temas para trabalhar esse ano, considerando 3 em 3 meses vir à mesma casa. Então nós trabalhamos em maio, Conhece-te a ti mesmo. Vamos trabalhar hoje esse tema, caminhar equilibrado. Elegemos outros 2 temas, o esquecimento do passado e bem-aventurados misericordiosos, que infelizmente durante esse ano não vai dar para trabalhar mais aqui, porque a nossa programação já está bem. Muitas das vezes, em algumas casas, nós começamos com caminhar equilibrado e depois com Conhece-te a ti mesmo. Fazemos a inversão para que a gente possa assim, ter a mente mais tranquila para refletir acerca do que compilamos de ensinamentos para as nossas reflexões. Eu fui meio bruto, não fui? Se eu já cheguei falando direto, sem me apresentar, não precisa, que o nosso irmão já apresentou, mas dá uma boa noite. Não aquele boa noite frio que deram para o nosso irmão, não. Vamos dar uma boa noite mais caloroso, por favor. Boa noite, queridos amigos e irmãos. Agora sim. Esse boa noite deve estar sempre presente, esse boa tarde caloroso, quando nos encontramos na casa espírita.
E esse boa noite não é para mim, não. Esse boa noite é para essa pleiade de espíritos amigos, que muito antes até de nos programarmos, de pensarmos vir aqui, já prepararam este ambiente para nos receber. E eles sabiam que nós viríamos. E as vibrações, as energias que estão aqui sendo depositadas, estão sendo aqui transferidas, elas são direcionadas diferentemente para cada um de nós. Pois ela sabe das nossas necessidades. Muito mais até do que supomos, muitas e muitas das vezes. E que inclusive, por mais que venhamos a fazer os nossos famosos check-ups da saúde, com toda essa tecnologia, eles também não conseguem identificar as nossas reais necessidades. Porque a ciência dos homens está longe da ciência espiritual. A espiritualidade conhece os nossos sentimentos, conhece as nossas programações e já nos ajuda a prever acidentes futuros, trazendo-nos todo este ferramental que provém do mundo espiritual e que muitas e muitas das vezes nós assim não damos tanto valor. Nós não o recebemos na medida em que deve ser recebida. Por exemplo, aqui eu não vejo, mas em grande parte de casas espíritas tem uma mesinha lá fora para a gente deixar uma garrafinha e ter água fluidificada. Mas assim, cada um de nós trazer uma garrafinha para fluidificar, levarmos para o nosso lar. Preparamos-nos adequadamente para tomar um passe. Passe é uma transferência dupla de energia do mundo espiritual e do médium que está ali. Mas como nos colocamos para recebê-lo? Por isso que em algumas casas, salvo algumas outras exceções, o passe é sempre depois da doutrinária. Por quê? Porque durante a doutrinária a gente tem um momento assim de fazer um relaxamento, uma reflexão, mudar um pouquinho os nossos sentimentos, porque às vezes a gente chega aqui um pouco revoltado, um pouco ansioso, em decorrência de um problema qualquer que vivenciamos no nosso dia, de uma angústia que ainda está presa dentro de nós. E a doutrinária, evidentemente, não pelas minhas palavras, mas pelas orientações que a espiritualidade nos oferece, nos dá essa oportunidade. Então há necessidade, queridos amigos e irmãos, de termos sempre presente em nossas mentes a necessidade de uma mudança interior. Por isso, naquele dia 28 de maio, falamos um pouquinho sobre o conhece-te a ti mesmo. Aquela resposta magistral que os espíritos amigos nos ofereceram durante a codificação a Kardec, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. E nós muitas das vezes não paramos para tentar descobrir quem nós somos. Mas independentemente das situações as mais diferenciadas possíveis, saindo de um momento tão doloroso para a humanidade, entre aspas, tá? Vamos fazer ressalva, porque tudo tem uma razão de ser. Se formos perscrutar as informações oferecidas nos 4 livros de Manuel Filomeno de Miranda, a partir da transição planetária, vemos que muitos fenômenos que estão ocorrendo e que vão inclusive ocorrer. Na última obra, ele afirma isso peremptoriamente. Se faz necessário para essa mudança de vibração do nosso planeta, que está saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. O mundo tem que se adequar a nós ou nós temos que nos adequar ao mundo? Aquela frase ali é magistral, de Emmanuel: brilhe a vossa luz.
Nós temos que fazer o Evangelho pelo nosso entendimento, ou nós temos que procurar cultuar o Evangelho de acordo com a mensagem que nos foi oferecida. E através das vários exemplos, dos vários ensinamentos que nós colhemos do mundo espiritual e de grandes estudiosos, hoje presente ao nosso lado, para nos oferecer esses esclarecimentos. Mas independentemente dessas circunstâncias, vamos assim dizer, conhecendo-nos um pouquinho só, diante de tantas situações aflitivas, é possível caminhar equilibrado nesse momento na nossa existência? Para muitas pessoas, não. Mas para quem conhece o Evangelho de Jesus, é possível forjar, sim, um caminhar equilibrado. Depende de cada um de nós. Como define Leon Denis, se não me falha a memória, lá nos últimos capítulos do livro O Problema do Ser, Destino e da Dor. Depende da nossa vontade, do nosso querer, do nosso mudar. Justamente por isso nós compilamos alguns dados para trabalhar esse assunto caminhar equilibrado, buscando, se não me falha a memória, na terceira última obra ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, Luz nas Trevas, capítulo 5, ela intitulou esse capítulo O Reino dos Céus, e ela começa assim dizendo: o reino dos céus dentro do coração será a conquista do mais precioso tesouro da tua existência, da nossa existência. O que é esse reino dos céus dentro do nosso coração? É a mudança necessária para tentar vivenciar a mensagem dele. Está tão próximo o Natal de Jesus que eu sempre digo assim dele, o amigo por quase todos nós esquecido, mas que jamais se esqueceu de ninguém. Jesus. Se realmente conseguirmos conceber um pouquinho só da sua mensagem e nos esforçar em vivenciá-la, nós caminharemos em equilíbrio. E eu vou tentar mostrar alguns indicativos nos oferecidos por alguns grandes estudiosos da doutrina para tentar, quem sabe, cada um de nós ter um pouquinho desse convencimento e se ajudar nessa tarefa. Caminhar equilibrado não é nada mais, nada menos do que termos confiança em nós. Tirar de cada um de nós os maravilhosos talentos, a luz que brilha, que o Pai colocou à nossa disposição no momento da nossa criação. E que são caminhos, vamos assim dizer, estradas, ações que o Evangelho de Jesus nos traz e esses intérpretes de Jesus nos recomendam seguir. Como, por exemplo, Francisco de Assis, que em determinado momento nos dizia, nos recomendava para cada dia procurarmos fazer o necessário. Geralmente nós queremos abarcar o mundo. Não fizemos uma pequenina programação de agir de acordo com as múltiplas atividades que nós temos. Em ser fazendo o necessário, termos convencimento e nos programarmos, Francisco de Assis dizia que nós éramos capazes de fazer o impossível. Isso tudo dentro, evidentemente, de uma lógica que daqui a pouco nós vamos tentar trabalhar. Aliás, ele dizia que nós éramos capazes, em se programando para o necessário, de fazer o possível. E em se conjugando essas duas atividades, através de um processo de serenidade, de tranquilidade, de reflexões, porque nós somos muito explosivos, nós somos muito reativos. A coisa nem mal chega em nós já estamos repulsando. Ele diz
que em ser fazendo o necessário e fazendo o possível, nós conseguiríamos fazer o impossível. Quando eu tentei analisar essa trilogia de um melhor viver, o impossível, para mim, chegou numa estrutura de, quem sabe, amar. Amar verdadeiramente, através do saber desculpar. Porque o mundo por si só já nos ofende, o mundo por si só já nos agita. E nós, como temos uma propensão já muito grande de tudo reclamar, vivemos só reclamando. Ah, como é difícil no mundo atual, diante muitas das vezes da gente nem se ver, estando no mesmo ambiente, porque estamos com os olhinhos fechados, com os dedinhos agindo, sermos gentis. Como está difícil muitas das vezes, em quaisquer lugar. E por fim, algo que o mundo está precisando muito, sermos fraternos. Na minha madrugada eu fico vendo um canal de televisão trazendo-nos algumas belas informações. Você desculpe, não vou até 8h30, nem 9 horas não, tá? Mas a gente vai só conversar um pouquinho. E ontem nós tivemos, por exemplo, a Academia Sueca declarou quem seriam os prêmios Nobel da Paz desse ano. Um ativista pelos direitos humanos que mora em Belarus, aquele paizinho que já foi anexado pela Rússia há muitos anos atrás, está preso lá. E 2 outras organizações não governamentais, Memorial, que tem sede na Rússia e que trabalha intensamente também pelos direitos humanos, e uma outra que atua na Ucrânia e que também se dedica aos direitos humanos. E ontem no nosso Evangelho dos Lares, uma programação que temos da nossa casa Espírita Luz do Caminho lá da Palhoça, e essa programação ela é online. Nós começamos o mês sempre programando uma temática. A nossa temática é renovar atitudes, procurar ser um pouquinho novo, de sentimento, de emoções à luz do Evangelho de Jesus. E o tema, cada sexta-feira é um tema dos livros Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, e tem um outro agora que me fugiu o nome. O tema de hoje foi conversão. Se não me falha a memória, capítulo 15 do livro Caminho, Verdade e Vida. Convertermos-nos a Jesus, aquele episódio maravilhoso, quando Jesus conversa com Pedro, chama Pedro, Tiago para acompanhá-los no momento da oração, e quando volta a eles estão dormindo, invigilantes. Nós somos invigilantes ante a mensagem de Jesus, por isso não conseguimos construir equilíbrio na nossa vida. E naquele maravilhoso diálogo, Jesus diz que Pedro vai negá-lo 3 vezes. E Pedro fica: como? Eu te amo, morrerei por ti. Repete Pedro muitas e muitas das vezes. Ele vai se transformar depois daquele ato, quando a consciência chama claramente de como se programar a nossa vida com a necessidade de implantar no nosso interior novos valores, os valores do Evangelho, que nos trazem alguns indicativos, identificados agora, vamos acelerar, temos pouco tempo, pelo nosso querido Juan Danilo Rodrigues, um médico equatoriano, já devem ter ouvido falar dele, que quase 10 anos trabalhou com Divaldo na Mansão do Caminho, e que o acompanhou em algumas oportunidades nas viagens que Divaldo fazia pela Europa. Enquanto aqui conosco, ele editou através da Leal, que é a livraria, a editora da Mansão do Caminho, um livro Teoria Holística Raliana, que ele descreve a forma, a medicação, diríamos assim, espiritual,
que os índios equatorianos desenvolvem para nos oferecer esse momento de buscar equilíbrio, de paz interior. E nesse livro, ele faz um destaque que ele intitula 3 características para o homem equilibrado. Então, é possível caminhar em equilíbrio? Tentando desenvolver em cada um de nós esses talentos que temos, mas que está escondido. Diante de várias situações que não vamos aqui trabalhar, porque senão vamos ficar até o sábado que vem. Principalmente se buscarmos descortinar a série psicológica de Joana de Ângeles, que naquele 28 de maio trabalhamos algumas tipologias que ela coloca como o homem nas suas várias obras. O homem equilibrado, o homem sensato, por aí afora ela vai nos trazendo algumas conceituações interessantes. Mas as 3 características que Juan Danilo Rodrigues traz na sua maravilhosa obra, chama-se a primeira, humildade. E é uma pergunta que temos que fazer para nós mesmos: nós somos humildes? Quantas e quantas vezes nós queremos que a nossa ideia prevaleça? Quantas e quantas vezes nós não paramos para ouvir? Alguém chega perto de nós: eu gostaria, visse aquele, sim, a gente já corta o outro. E uma das virtudes para que possamos verdadeiramente estar um pouquinho mais tranquilos na vida é sabermos ouvir, sabemos escutar o outro, abrir nossos corações. Isso é humildade, isso é amor que podemos dedicar e construir dentro de cada um de nós. Em cada um desses indicativos que Juan Rodrigues nos traz, eu coloco algumas historinhas. Eu vou contar bem rapidamente para que a gente entenda um pouquinho o que é ser humilde. Tem uma etapa da vida de Chico, quando, acima de tudo, seu nome ganhou uma conotação no cenário nacional e inclusive internacional. A Federação Espírita Brasileira ainda não tinha sede de Brasília, era sede só no Rio de Janeiro. Quem for lá ainda hoje pode conhecer, Avenida Passos 305, linda. Chico Xavier foi convidado para fazer uma palestra na Federação. No dia aprazado, os diretores chegaram, e tem uma senhorinha que cuidava da casa, a abertura, receber as pessoas, tudo isso. A diretoria chegou e tinha um assunto emergencial para ser resolvido. Aí chamaram a senhorinha e disseram para ela: a senhora fica aqui atenta. Quando o seu Chico chegar, a senhora nos informa, porque nós temos que fazer essa reunião rapidamente. Pelo nome do Chico, ela imaginou que seria um halterofilista, bem grande, alto, bonito. De repente ela vê chegar lá na porta um baixinho, de boné, com aquele paletó quadriculado que ele tanto gostava. Ela assim: não pode ser o Chico. Só que o Chico captou o pensamento dela. Toma cuidado com os pensamentos dele pela rua, hein? Vamos tomar muito cuidado. O Chico captou o pensamento dela. Foi chegando, chegou perto da senhora e disse assim: moça, não fica triste comigo não, esse foi o corpinho que eu consegui para voltar a reencarnar. Nós reclamamos do nosso. Cada momento a gente faz um penteado diferente para ser um pouquinho diferenciado, bota uma roupa diferente, sai por aí no consumismo desarvorado. Isso é gesto de humildade. Procurarmos sermos tranquilos, procurarmos estar presente de uma forma amiga, de uma forma de pensamentos envoltos no bem, independentemente da algazarra da situação que estiver naquele momento. Um terceiro momento que Juan Danilo identifica para conhecermos um homem equilibrado, ele diz que é a paciência. Esse então eu não vou nem perguntar se somos. Porque tem momentos que a gente, como se diz no nosso pedaço aqui
da ilha, o manezinho, a gente chuta o balde, né? Dependendo da palavra. E às vezes a gente nem mesmo também toma conta, cuidado de como fala, como se dirige ao outro. E Juan Danilo, nesse livro, diz que paciência é recurso que se treina com a insistência para dar continuidade a qualquer empreendimento. Empreendimento de ser afável, vamos tentar ser paciente. Empreendimento de conquistarmos algum momento mais tranquilos, vamos nos esforçar por ter paciência. A gente faz uma programação, as nossas programações sempre têm data e hora. Se não chegou a hora, a gente já não faz mais, a gente desiste. Isso é um contra a paciência. Nós temos que tentar. Se não é aquele momento, vai vir em outro momento. Não desistamos. Quer ver então compromisso com Jesus? Através da atividade na casa espírita, através da evangelização infanto-juvenil, através da prece da vibração, que devemos fazer não só aqui, mas temos um horário adequado do Evangelho nos lares, quem sabe, de rezarmos pela paz no mundo, pela tranquilidade no coração das pessoas, por essa população em situação de rua, onde muitas e muitas das vezes não damos a atenção necessária. Tem uma historinha bem rápida, mais 5 minutinhos, que eu acoplei nesse paciência, lembrando da década de 60 para 70, quando muitas e muitas das vezes atuávamos aqui nessa casa, era presidente José Ayrton Bezerra de Oliveira, e nós trabalhávamos no Departamento de Infância e Juventude, naquela época era o CRE, hoje são URIs, nós tínhamos o CRE 1, que englobava toda a grande Florianópolis, o presidente era o Ayrton, vice-presidente era o Juarez Vaz, a Ana Maria, esposa do Gilson depois veio a ser presidente aqui, querido amigo, que dava um impulso muito grande, principalmente para esse trabalho de evangelização. Ana Maria, Maria Tereza, esposa do José Ayrton, e tantas outras criaturas. E nós naquele momento compilávamos algumas histórias para trazer nos cursos para evangelizadores. E eu me lembro, buscava muito historinha de criança. Eu me lembro de uma criança num condado nos Estados Unidos, hoje infelizmente em decorrência do surto, do armamento, das situações aflitivas que estão ocorrendo, estão fazendo muro, mas antigamente as casas eram tudo sem muro, um olhava o outro, tinha todo aquele comunicado. E num condado daquele tinha uma casa, uma senhora tinha uma menininha de 6 anos. Ela dava o cafezinho de manhã e deixava a menininha brincando em derredor. Enquanto ela ficava na cozinha, pela janela, ela olhava a menininha onde ia tal. Na casa da frente da cozinha dela, morava ali uns senhores já idosos. E fazia mais ou menos um mês que o senhorzinho tinha perdido a sua companheira. Ele levantava de manhã cedo, sentava num banquinho lá fora e ficava triste. Ela dizia assim, tristeza, saudade da tristeza na gente, né? Ele ficava olhando o infinito, tempo. Um dia ela notou que a menininha saiu correndo e sentou no lado desse senhorzinho, que ela chamava de vô. Ficou ali uns 5 minutinhos. Depois ela notou a mãezinha que o vô levantou-se, bateu na cabecinha da menina e mandou a menina para casa. Aí ele se espreguiçou, pôs os braços, ergueu-se, todo renovado. A mãezinha pensou assim, o que essa menininha foi dizer para o vô? Que mudou ele interiormente. Quando a menininha entrou em casa, ela assim, minha filha, o que tu disseste para o vovô que ele ficou tão diferente? Ela assim, eu não disse nada não, mamãe, eu chorei com ele. Nós damos o ombro para muitas das vezes, identificamos a dor no nosso lar. Isso é paciência. Não vou perguntar não se a gente tentar, mas cada um faz a sua reflexão íntima. Assim. E um terceiro indicativo que Juan Danilo Rodrigues nos apresenta para o homem equilibrado, ele chama de alegria.
O espírita, o cristão, tem que ser alegre. E ele define que a alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Se temos confiança na mensagem de Jesus, nós somos alegres. Não podemos estar transpirando tristeza. As coisas não estão boas nesse momento, mas vão ficar. Tenho certeza absoluta. As coisas precisam ser mudadas através das nossas ações, e não é encabrunhado, não é com raiva que nós conseguimos desenvolver belos projetos. É transpirando alegria, transpirando confiança, sendo um pouquinho diferente nessa nossa presente existência. Por isso, o tema do nosso evangelho lá, renovar atitudes. Precisamos renovar atitudes. Erramos. Mas não coloquemos um sentimento de culpa, um tijolo na nossa cabeça e não fazemos mais nada. Vamos suplantar. Vamos conhecer a história de Pedro, humano, demasiado humano, que passando por aquele todo momento de dor, quando negou Jesus 3 vezes, ele fez a sua autossuperação e construiu a casa do caminho para receber todos aqueles aflitos jogados ao relento que Cristo dava atenção. É esse momento, queridos amigos e irmãos, que temos que fazer despertar dentro de nós para conseguirmos, sim, é possível, repito mais uma vez, é possível caminhar equilibrado. Eu ia contar uma historinha aqui, mas a hora está avançada. Mas agradeço profundamente a atenção de todos vocês. Não viemos trazer novidade nenhuma. Viemos trazer os indicativos necessários que essa alcandorada doutrina, resgatando o ensinamento de Jesus, nos oferece para nos soerguer, para termos confiança, para construirmos paz interior, independentemente das turbulências que o mundo se apresenta. Porque somente assim nós vamos talvez conquistar o mais rápido possível os momentos de espiritualização e, consequentemente, o equilíbrio necessário na nossa vida. Isso são impulsos que nós recolhemos na nossa época de jovens espíritas, diante dos hinos que transformamos em poemas para, quem sabe, vos deixar talvez aquela luzinha brilhar dentro de cada um de nós, de um autor desconhecido, quando dizia: que será da minha vida sem a eterna luz, da minha alma sem o amor de Deus, dos meus caminhos sem o bom Jesus? Que será do meu viver sem a divina paz, sem compreender a luz do eterno bem nas mansões siderais? Procurar uma outra emoção, não sei. Estudar a evolução é o grande sonho que sonhei. Meu Senhor, eu agradeço a vossa proteção, eu agradeço a luz do vosso amor sobre o meu, sobre os nossos corações. Um bom final de noite.